Aleluia. Ainda de pé, não sente. Pegue na mão do seu irmão e vamos orar por 1 minuto. Comece a orar por ele. Espírito Santo, toma a tua casa agora. Começa a tomar a vida do meu irmão, da minha irmã. Sim, Espírito Santo, tu estás aqui. Eu não preciso fazer um convite para ti, porque o Senhor já encontrou habitação neste lugar. E o Senhor está aqui. Começa a tocar aos corações nesse momento. Toque na vida do meu irmão, da minha irmã, dessa família que talvez nessa manhã chegou angustiada, triste, procurando uma resposta, e a resposta vem do Senhor nessa manhã para a vida dele. Por isso, Espírito Santo, fale ao coração nesse momento. Toque ao coração, Pai. Me lembrastes das promessas, ó Senhor. Me lembrastes das promessas, ó Pai. Tu me lembrastes das promessas. Tu és fiel e poderoso. Sim, Espírito Santo, Tu és desejado neste lugar. Adore e glorifique e exalte ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja exaltado, seja engrandecido. Espírito da revelação, Espírito de sabedoria, Espírito da profecia, nós te chamamos à existência nesse momento, neste lugar. Fale aos corações nesta hora. É o nosso desejo como igreja, uma igreja unida, ao qual as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia. Lucas capítulo 3, versículo 1, por gentileza abre a sua Bíblia, se puder projetar para nós. Amém. Eu quero falar, quem deseja ser usado por Deus nessa manhã? Será, meu Deus? Quem deseja ser usado? Eu quero falar sobre isso. Aquele a quem Deus usa. Amém? Aquele a quem Deus usa. Fala para o seu irmão, nessa manhã você vai sair deste lugar pregando até para a bananeira. E a bananeira vai dar cacho, meu filho. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 3, versículo 1 diz assim: João respondia: quem tem 2 túnicas? Está errado aí, está no 11 já. Isso. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Você que crê nessa palavra, aplauda Jesus Cristo, pode tomar o seu lugar, glorificando a Ele. Amém. Queridos, eu quero falar nessa manhã maravilhosa, ao qual Deus tem nos permitido estar aqui, sobre aquele a quem Deus usa. Nunca em todo o século, em toda a história bíblica, em toda a história dos avivamentos, houve uma necessidade urgente de homens, mulheres, jovens, adolescentes e também crianças serem extremamente usados por Deus com autoridade, com ousadia, porque a maior necessidade do mundo é de homens que sejam usados por Deus. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Amém?
Olha para o seu irmão e fala para ele: sobre a sua vida está a unção do Espírito Santo. Amém? E isso já era algo de muita alegria, sabermos que a unção do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. É a unção que nos dá a habilidade para o serviço eclesiástico, para ir às portas do inferno e saber que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que estão firmados na rocha perpétua e inabalável, que é Jesus Cristo, o Nazareno Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Jesus, ele é aquele que escolhe homens e mulheres, escolhe famílias que eram improváveis, que ninguém dava nada para eles, e colocam eles de pé, tiram de trás das malhadas e colocam entre os príncipes e os reis da terra, declarando que ele é o Senhor de toda a terra. Por isso que nessa igreja, querido, há tantos testemunhos de famílias sendo transformadas, mas nós não queremos apenas os testemunhos, queremos que você se coloque de pé agora como uma família restaurada, cheia do Espírito Santo, com ousadia, para ir às portas do inferno e pisar em serpente e escorpiões. Deus hoje está separando esses homens e essas mulheres para este grande trabalho. Deus unge pessoas. Não precisamos de melhores métodos apenas, mas de melhores homens e mulheres. E eu creio no método, querido, porque o método coloca disciplina a todos nós. Mas o método, ele é uma ferramenta que Deus tem dado à igreja. Mas não podemos substituir, negociar. Então hoje há homens e mulheres cheios de ciência e intelectualidade, porém não tem homens e mulheres ungidos e capacitados por Deus. Ficai em Jerusalém, Atos 1:8, e sejais revestido de todo o poder. Fique em Jerusalém. Meu retorno sumiu aqui, cara. Aí eu vou falar mais alto ainda. Aí os irmãos falam: pastor Sandro grita demais. Aleluia. Fique em Jerusalém. Então nós estamos aqui em Jerusalém. A graça, o amor e o poder de Deus está sendo derramado sobre nós. Mas não podemos parar em Jerusalém. Há uma Samaria, há toda a Judeia e também há os confins da terra. E eu tenho entendido, querido, que Deus está levantando nesse tempo profetas. Diga comigo, profetas. Ainda que o profeta, querido, ele não é um extreme, ou não sei se é essa palavra, mas uma pessoa que vai ganhar uma multidão para Jesus. Ele não é uma característica do profeta. Ainda que o evangelho é pregado, e nós vamos falar sobre isso aqui, mas é o profeta que traz o espírito da profecia, que coloca ordem e direção para que a igreja do Senhor Jesus não se perca, porque uma igreja que não tem o espírito da profecia, essa é uma igreja sem visão, e uma igreja sem visão é uma igreja perdida. Amém? E Deus está te levantando nesse tempo para isso, para profetizar. Havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a voz profética. Ele não veio da classe sacerdotal, não veio do palácio, mas veio da palavra do Senhor a João no deserto. Deus usa gente estranha em lugares estranhos. Eu falei isso um pouco dessa mensagem da última escola de líderes. Deus usa pessoas estranhas em lugares estranhos. É interessante, querido, que quando às vezes eu vou em algum lugar, as pessoas falam: ah, você é lá daquela igreja CIA, da igreja preta. Eu falo: lá é um lugar estranho. Lá é estranho, e tem pessoas estranhas também. João Batista pregava em um lugar, querido, aonde ninguém queria pregar. Aonde? Num deserto, num lugar estranho, com uma pessoa mais estranha ainda, comendo gafanhoto
e bebendo mel silvestre, roupas de animais, lugar estranho, pessoa estranha. Ei, nós somos um povo estranho, num lugar estranho, mas nós estamos sendo, como foi dito nesse altar agora há pouco, um arauto e um farol para toda a cidade. O evangelho, querido, para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. João Batista era fruto de profecia, resposta de oração, milagre do céu. Olha para o seu lado aí, tem um irmão que alguém orou por ele, e ele é resposta de oração, e ele é milagre do céu. Sim ou não? Eu me lembro, querido, nessa manhã, antes de vir para cultuar ao Senhor, e o Espírito Santo me trouxe à memória, eu com 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, na cidade de Lucélia, interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, e minha mãe lutando ali, para permanecer firme no Evangelho, naquele período, e ela tentando levar nós para a igreja. Ela era de uma igreja chamada Brasil para Cristo, e nós não entendíamos nada com coisa nenhuma, mas eu lembro que os primeiros passos para o Evangelho, ou contato com o cristianismo, foi com 6 anos de idade, onde minha mãe nos obrigava a ir até aquele lugar, ouvir a palavra de Deus. Mas foi naquele lugar que eu tive minha primeira experiência, não comigo pessoalmente, mas os meus olhos viram. Era um congresso, e vinha gente de muito longe naquela igreja, e eu não estava entendendo nada. Eu estava sentado naqueles bancos de madeira, duro, não era confortável como esse. E aí, tinha um paralítico do meu lado, e um pastor pregando, não me lembro o nome dele, e ele pregava com tanta ousadia, e eu pequeno olhando aquilo, e eu comecei a chorar, vendo aquele homem pregando, e de repente aquele paralítico que estava do meu lado, sem ninguém tocar nele, querido, ele levantou da cadeira, e começou a correr na igreja, eu fiquei olhando aquilo, eu falei: mamãe, mas ele não estava na cadeira? E minha mãe já estava em pranto, chorando, e o poder de Deus tomou aquele lugar, querido, e eu não entendia, mas hoje meu coração se encheu de alegria, porque eu sei, querido, que aqui é um lugar estranho, de pessoas estranhas, mas a glória de Deus está nesse lugar, e sem ninguém te tocar, daqui a pouco, alguém vai te tocar, e você será curado, liberto, restaurado, para a glória do nome de Jesus Cristo. Precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. John Wesley certa vez disse: coloque fogo no seu sermão, e as pessoas correrão até o altar. É isso que nós precisamos, de homens e mulheres sedentos, apaixonados pelo Cordeiro, por Cristo, cheios do Espírito Santo, que quando eles saírem de Jerusalém, chegarem em Judeia, uau, a glória será 2 vezes mais maior. Deus tem nos levantado para ir em alguns lugares. Esses tempos atrás fui em Colorado, depois foi o pessoal do Ministério de Louvor, sequentemente foi o pastor Éder com a conferência do Espírito Santo. Eu falei: Deus, adoração, Espírito Santo, uau, todo mundo já está voando, eu tenho que ser o trator para arrancar tudo da terra. E aí vai lá só os adoradores, e vai os proclamadores levar a semente, mas alguém tem que ser o trator, querido. Alguém tem que ser o John Deere, para preparar o caminho, para que os nossos filhos não tenham mais esforço, eles não vão correr, mas vão voar com o Espírito. Aleluia! Eu não sei se você está me entendendo, mas nós, como pais e mães nessa manhã, estamos preparando o caminho para a próxima geração. Nós estamos levando pancada, nós estamos levando chicoteada, nós estamos sendo caluniados, mas espere um pouco, vai vir uma geração,
Vai vir uma geração tão tomada do Espírito, porque eles olharão para nós e dirão: eu sei quem é o Deus do meu pai. Eu sei o Deus que foi proclamado naquela igreja estranha de pessoas estranhas. Eu sei quem é esse Deus, e nós não vamos negociar. E os nossos filhos não morrerão mais, querido, drogados nas esquinas. Não serão mais traficantes. Não serão, às vezes, uma vez uma pessoa me questionou, disse assim: por que vocês dão ceia para criança? Eu disse assim para ele: por que o traficante dá cocaína para as crianças? O traficante está transmitindo morte, mas nós estamos dando a vida. Não, libere a unção deste lugar. Aleluia. Nós somos pessoas com uma missão. João era fruto de uma profecia. João era resposta de oração e milagre do céu. Nós temos uma missão, porque Deus usou este homem, porque ele não era apenas um caniço balançando no vento. Hoje estamos vendo homens, mulheres, ministros até do evangelho, vendendo, negociando o seu ministério, valores absolutos, mercadejando o evangelho. João não transigia com a verdade, ele denunciava o pecado na vida do rei, dos religiosos, dos soldados e também do povo. Não tinha meio termo com João, era só uma palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos. Por quê? Porque João estava preparando o caminho, querido. Mas o caminho não dizia sobre ele, dizia sobre alguém maior do que ele. E ele estava preparando o caminho, porque um dia depois ele olharia para trás, viria o caminho e apontaria: lá está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele estava preparando. Ele não era um profeta de conveniência. Seus inimigos diziam a João: tem demônio. Mas Jesus dizia: é um profeta. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Tem pessoas que estão dizendo para você: não vai dar em nada. E Jesus está dizendo: é um profeta. Tem pessoas dizendo aos seus filhos: esse aí vai morrer na droga e na bebida. Mas Jesus está dizendo: vai ser um grande evangelista. Meu marido não tem mais jeito. Hoje o Senhor está dizendo: ele se tornará um grande sacerdote. Minha mulher é muito rixosa, fala demais, não cuida da casa. Ei, Jesus está dizendo: mulher sábia. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem, mas nós somos aquilo que a eternidade já escreveu acerca de nós. Entenda o seu chamado nessa manhã, querido. Ele não era uma pessoa, um profeta da conveniência. Ele não fazia leve trás, ele não era uma pessoa neutra, não. Ele era João Batista que pregava: arrependei-vos. Arrependei-vos. Fala para o seu irmão nessa manhã: tome o seu lugar. Porque era uma lâmpada que ardia e alumiava. João 1, 6-9. Ele não era a luz, mas uma lâmpada que ardia e alumiava. Ele apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Ele não buscou glória para si mesmo. Disse: convém que ele cresça e eu diminua. Porque não se tratava de João ainda, que ele era um grande homem de Deus, mas se tratava daquele que viria após João. Uau! Não se trata mais, querido, sobre mim. Não se trata mais dos nossos pastores, mas se trata daquele que está por vir ainda. Nós estamos preparando o caminho. Nossos pastores estão preparando o caminho. Eu vejo o pastor Gerson, pastor Hélio, pastor Éder, pastor Luiz.
Eles passaram uma geração, e eles estão preparando o caminho para uma geração que está vindo. O ano que vem eu completo 40 anos, e a minha geração vai virar, ou seja, eu não estarei mais trabalhando para a minha geração apenas, mas já estarei preparando o caminho que eles já estão preparando. Nós estamos no mesmo caminho, preparando o caminho, e quando um para, um cansa, ou um Senhor leva, nós estamos aqui sustentando. Por quê? Porque o salmista vai dizer: uma geração contará a outras as maravilhas do Senhor. Até a vinda do Senhor, nós estaremos preparando o caminho, segurando o arado, não soltando das mãos, porque uma igreja forte e unida, ninguém vai destruí-la. Preparem o caminho, preparem o caminho, aleluia. Há uma geração vindo, querido, há uma geração de adolescentes sedentos por Deus, mas também há uma geração de adolescentes perdidos. Há uma geração sedentas por Deus na juventude, mas há uma geração de jovens perdidos. Joel capítulo 2 vai dizer que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e os nossos filhos vão fazer o quê? Profetizar. Os jovens teriam visões. É isso que tem que acontecer nesses dias. O caminho está sendo preparado, o Espírito da profecia está no nosso meio, e as multidões correrão para este lugar, dizendo: que lugar estranho, que pessoas estranhas, mas algo tem nos atraído para este lugar. Aleluia. Ele não era luz, mas uma lâmpada que ardia. Ele era como uma vela. Uau! Iluminou com intensidade enquanto viveu. Dentro do tabernáculo há o candelabro, e no candelabro tem algumas velas que o sumo sacerdote não pode deixar apagar. Tinha que deixar acesa aquelas velinhas, e as velas alumiava e queimava o tempo todo. E o Espírito Santo trouxe algo no meu coração, que nós somos velas nas mãos do Senhor acesas. Enquanto nós estamos queimando, ao mesmo tempo nós estamos derretendo. Quando eu vejo os meus pastores iluminando, mas eu vejo eles derretendo, o que é derreter? A humildade, lágrimas dos olhos e a paixão no coração. Por amor às vidas, por amor às almas, por amor às obras. Então eu não estou vendo apenas o fogo, eu não estou vislumbrando apenas o fogo, a glória, não, mas eu estou vendo entre o alpendre e o altar há lágrimas dizendo: cadê os meus jovens, Senhor? Cadê as minhas famílias? Cadê as minhas crianças? Uau! E o candelabro representa o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a nos incendiar, querido, nós nos tornamos uma vela acesa. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí? Talvez ela não esteja com a velinha acesa, mas você está queimando. E o fogo que está em você vai tocar na vida dele, e ele vai acender novamente, e vai começar a queimar e derreter na presença do Senhor. E ele vai começar a preparar o caminho para aquele que está por vir. Nós cantamos aqui, né? Que Jesus, Maranata, a hora vem. Mas quando toda a igreja, de fato, haver esse comprometimento de queimar junto e derreter junto, os céus vão se abrir, e nós diremos: lá está o Cordeiro de Deus. Ele não era um eco, mas uma voz. Quando nós estamos derretendo, querido, nós não nos tornamos um eco, nós não nos tornamos uma pessoa que vai repetir aquilo que as outras falam, ainda que seja bom, mas nós seremos a voz daquele que clama. Não era a voz de João Batista, melhor dizendo, era a voz dele, mas o clamor não era dele. Ele era apenas a voz
do que clama. Alguém clamava de dentro para fora de João Batista. Chegou esse tempo, querido. As velas estão acesas. Nós não somos eco. Nós não nos moldamos que aquilo que o mundo está ditando ou falando, mas nós nos renovamos a nossa mente com a mente e a natureza de Cristo, nosso Salvador. Nós não somos um eco, mas nós somos uma voz. João não apenas proferia a verdade, ele era a boca de Deus. Ele falava com poder. Hoje, há muitas palavras, mas pouco poder. As pessoas escutam belos discursos, mas não vem vida. Ele prega, o conhece e experimenta. É isso que tem que acontecer. Nós pregamos, conhecemos e vivemos. Pregamos, o conhecemos e vivemos. João Batista é um grande exemplo de um grande homem de Deus, porque há uma estação para todas as coisas. E quando a estação de João Batista passou, ele teve que perder a cabeça, porque muitos acreditavam que João Batista ainda era o Salvador, mas o corpo só tem vida com a cabeça. Por isso que João Batista perdeu a sua cabeça, para aquele que é o cabeça aparecesse, o nosso Salvador. Não há vida sem Jesus, querido. Não há vida sem o cabeça. Ainda que há pessoas que estão inseridas no corpo, mas se eles não têm a vida do cabeça, eles se tornam próteses. A prótese faz a mesma função às vezes de um membro, mas não tem a vida da cabeça. Funciona às vezes como um membro, mas não tem a vida da cabeça. Tem muita gente funcionando, mas não tem vida do cabeça. Pare de funcionar e entre para dentro do propósito, porque o propósito, o cabeça que está direcionando. Aleluia, aleluia. Ele não era da elite sacerdotal, ele não estava no templo, mas havia poder em sua vida. Não basta ser um eco, é preciso ser uma voz. Não basta carregar o bastão profético de como Geazi, é preciso ter o poder como Eliseu. Não basta falar aos homens, é preciso conhecer a intimidade de Deus. Eu vou para os apóstolos, queridos, os seguidores de Jesus. Havia 12, um desses 12 o traiu, que foi Judas. Depois foi levantado Matias. Matias não escreveu nada e não fez nada, mas morreu como mártir. Alguma coisa ele deve ter feito, só não foi escrito. Mas desses 12, querido, havia 3 que estavam sempre próximo de Jesus: Pedro, Tiago e João. E há uma representatividade aqui, não vou entrar nisso. Mas além desses 3, havia um. Havia um que sempre estava escorado a sua cabeça nos ombros de Jesus. Muitos estão, querido, no mover da multidão. Os 12 olham Jesus, tocam em Jesus, mas não conhecem Jesus. Muitos estão como os 3, estão perto de Jesus, vê o mestre, às vezes até toca, mas não sabe do seu coração. Mas tem aqueles que estão ouvindo coisas que outros não estão ouvindo, porque são íntimos de Jesus. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Ela saiu no meio da multidão, se arrastando com dores, até o momento que ela tocou nas vestes, na orla de Jesus, e Jesus parou, e ele disse: alguém tocou-me, alguém tocou-me, e de paz encheu o meu coração, quando o Senhor me tocou, encheu-me da sua luz. Quando aquela mulher tocou em Jesus, saiu virtude dele, e ele disse: alguém me tocou. E os discípulos da multidão disseram: Senhor, muitos te tocam. Não, alguém me tocou com intimidade.
Alguém me tocou como João me toca, porque de mim saiu virtude. Nessa manhã, eu creio que há algumas mulheres do fluxo de sangue aqui, dispostas a tocar na orla de Jesus, até que da sua orla saia virtude e poder. Sabe, querido, nós temos fé para orar e curar, mas a sua fé determinada em Deus pode te levar a lugares que nenhuma outra pessoa pode te conduzir. Se Deus não falou com você, não fale aos homens, não fale a nós, porque ele era um homem humilde. Mateus capítulo 3 versículo 11, João Batista disse: eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Disse ainda: convém que ele cresça e eu diminua. Lata vazia é que faz barulho, espiga xoxa é que fica empinada. Querido, há muito som e pouca vida, há muito barulho e pouco poder. Certa vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim: pastor Sandro, mas a teologia tem esfriado os cristãos. Eu falei: não, filho, você está errado. A teologia, ela que traz a direção para os cristãos. A questão é se a sua teologia, ela está colocada no fogo. Porque se for apenas ortodoxia, aí você vai morrer. Mas pega a sua teologia, se for uma teologia boa e saudável, coloque ela no fogo, seja íntimo do Espírito Santo, aí você vai ver o que você vai fazer no inferno. Mas a letra mata, o Espírito vivifica. Ei, a lei aí é de Moisés, não tem nada a ver com teologia. Nem todos serão teólogos, mas todos farão teologia, querido. Só o fato de você abrir a boca para falar acerca de Jesus, nas suas simplicidades, num lugar estranho, com pessoas estranhas, você já está fazendo teologia. Mas sabe qual é a diferença? O Espírito Santo está com você. Aleluia! Porque ele era um homem corajoso. João Batista não aplaudiu Herodes. Quando ele casou-se com a mulher do seu irmão, ele denunciou o pecado do rei. Ele preferiu ser preso e ser degolado do que transigir com a verdade. Ele preferiu a morte do que a infidelidade. Hoje, há pessoas que vendem o seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, o seu ministério e a própria alma por dinheiro. Em vez de denunciar o mal, praticam o mal. Por isso que o profético, querido, ele é tão essencial nesses dias. Saia do lugar onde você parou e comece a marchar agora, querido. Hoje, pessoas tentaram te parar de algo. Deus está falando no meu coração. Pessoas tentaram te parar com palavras, dizendo que você não ia dar em nada. Mas o Senhor manda te dizer: tu és um profeta. Tu és um evangelista. Tu és o futuro presidente dessa nação. Tu és um médico que fará a diferença. Tu és um advogado aonde vai levar a verdade em meio a tanta mentira e corrupção. Tu és um homem e uma mulher que Deus escolheu. Tu és, aleluia. Aos 5 meses de idade, estremeceu de alegria no ventre da sua mãe. Aos 5 meses já vibrava por Cristo. Há muitos que envelhecem frios e indiferentes ao Salvador. Não deixe os anos se passarem, querido. Não deixe os anos se findarem para aí você lembrar como eu era feliz. Por que eu não fiz aquilo naquele tempo? O tempo é hoje. O tempo é agora. Se coloque na posição que o Senhor te chamou e comece a marchar. Tem uma canção, não sei se é do cantor cristão, não lembro muito bem, que dizia assim: os guerreiros se preparam para a grande luta. Eu não sei mais. Aí, eu tenho uns das antigas aí. Os guerreiros se preparam, querido.
Sabe o que aconteceu com hoje? As nossas canções ficam muito melancólicas, ainda que elas sejam cristocêntricas, mas é aquela coisa assim, meu Deus, entra dentro da minha vida. Não, você é um guerreiro, cara. Pega a espada, levanta a espada, o escudo, sobre a sua vida há uma armadura de guerreiro, valente. Você vai chegar diante de presidentes, reis, príncipes, e vai dizer: arrependei-vos, raça de víboras, com a sua espada. Sai desse negócio, querido. Meu mundo acabou. Se coloque na posição de soldado, porque a guerra está começando. Aleluia. João Batista vibrou no ventre de sua mãe Isabel. Quando elas se encontraram, o ventre vibrou, porque ali estava aquele que ia preparar o caminho, e ali estava o cordeiro que ia dar a sua vida. O espírito da profecia encontrando a própria profecia. Uau! Deus, como Deus usou este homem? Deus usou este homem para aterrar os vales. Vale é uma depressão, um buraco, há um abismo na vida do povo, impureza, desânimo, comodismo, mudanismo. Vale separa dois montes, falta de comunhão, mágoa, contendas e maledicências. Deus usou este homem para nivelar os montes. É isso que o profeta faz, querido. Ele nivela. Ninguém é maior do que ninguém. Todos estão na mesma altura, na mesma estatura de quem? Do varão perfeito. Montes falam de soberba. O orgulho são montanhas que impedem a passagem do Senhor. Onde há soberba, Deus não se manifesta. Nabucodonosor foi comer capim. Herodes foi comida de verme, por causa do orgulho e da soberba. E aonde o profeta chega, aonde um apóstolo chega, aonde um evangelista chega, aonde um pastor, um mestre chega, os montes são nivelados. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, nessa manhã, Deus está te nivelando. Aleluia. Montes falam de incredulidade. A incredulidade nos afasta de Deus e de suas bênçãos. Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortos. Caminho torto fala de duplicidade, hipocrisia e desonestidade. Muitas pessoas são impedimentos para a manifestação de Cristo, porque têm a vida dupla. São uma coisa na igreja e outra coisa em suas casas. Duplicidade. Querido, nós precisamos ser aqui no altar, aí na cadeira, com as crianças, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós formos. Nós somos velas queimando e derretendo. Aleluia. Uau. Uau. Há um poder de Deus aqui, amém? Deus está preparando o caminho, querido. Uma multidão correrá para este lugar, porque já existe uma profecia sobre este lugar, sobre essa casa. Já existe. Os meus olhos começam a ver as 50 mil pessoas correndo para este lugar. Deus vai levantar alguns para preparar esse caminho, pastor. Os caminhos não são fáceis, querido. Os caminhos são tortos, são vales. Mas existem uns que são forjados. A armadura é robusta. Eles aguentam pancada. Eles enfrentam. E eles vão levando tudo no peito. Para que aqueles que estão vindo, e eles ainda olham para trás e dizem assim, ó, pode ficar atrás de mim que vai dar tudo certo. Vem. E eles vão levando. E eles vão levando. E eles vão levando. E quando chegar a sua boa obra, eles vão dizer: o caminho está pronto, lá está o cordeiro. Não parem,
porque dessas 50.000, através de vocês, virão mais 100.000 pessoas. É um caminho sendo preparado. Coloque fogo no seu sermão, querido. Coloque fogo no seu coração. Coloque fogo dentro da sua casa. Libere fogo sobre a vida dos seus filhos. E aonde eles estiverem, nos colégios, as crianças vão começar a andar. O caminho vai sendo preparado. E muitas crianças serão tomadas pela glória de Deus dentro das escolas. E os professores vão começar a chamar os pais. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Os seus filhos começou a orar pelas crianças aqui. As crianças começaram a cair, ser batizadas no Espírito Santo. Meu Deus, o que virou a escola? A escola virou um ponto da glória de Deus. Prepare o caminho. Prepare o caminho. Deus usou este homem para aplainar os caminhos escabrosos. Deus usou João Batista, querido. Deus está levantando alguns João Batistas nessa manhã, alguns Elias, para preparar o caminho. Mas lembre-se, João Batista era um homem íntegro, santo, não negociava. Caminho torto fala de duplicidade. Caminho escabroso fala de algo que está fora do lugar. Há algo fora do lugar em sua vida. Vida devocional, namoro, casamento, dinheiro, dízimo, como foi falado aqui. Esses homens, querido, eles têm a vida no altar. Eles não ficam perguntando, será que dízimo é certo ou errado? Eles tiram do bolso, está aqui, pronto. Não, mas está aqui, rapaz. Tem que fazer, tem que ser feito. Acabou. É a minha oferta, é o meu dízimo, é a minha semente, é o pão que eu reparto, e pronto, e acabou. E pronto, e acabou, por quê? Porque foi forjado no fogo. Ele não negocia valores e princípios. É um homem com uma mensagem. A palavra que ele prega é a palavra de Deus e não palavra de homens. Lucas capítulo 3, versículo 2. Depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando sobre arrependimento. A nação havia se desviado de Deus, a religião estava corrompida, os palácios estavam corrompidos, os que trabalhavam na secretaria da fazenda estavam corrompidos, os soldados estavam corrompidos. A mensagem do arrependimento não é popular, não é palatável, mas João não quer agradar a homens, mas sim cumprir o propósito de Deus. É isso que um profeta faz. Cumpre aquilo que Deus está falando. E pronto, acabou. Nossa nação está vivendo um tempo de crise sem precedentes. Estamos de luto. Nossas instituições estão doentes. A corrupção está no DNA da nação. Numa época de crise moral na nação, os líderes religiosos da nação estavam corrompidos. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas não conheciam a Deus. A polícia extorquia o povo para engordar o salário e fazia denúncias falsas. Herodes era um homem devasso e adúltero. Nosso país atravessa uma aguda crise moral, lares sendo destruídos, o tráfico de drogas crescendo, o nosso parlamento se enchendo da lama da corrupção, a corrupção ganhando o cérebro e o coração da nação. Numa época de crise social da nação, o povo trabalhava, mas Roma ficava com lucro. Reinava a pobreza, a fome, o desespero. O Brasil é o segundo país do mundo com pior distribuição de renda. Mas eu quero dizer algo para você, igreja que me ouve: o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. O pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Eu sei que está nascendo um avivamento local, um avivamento para Jerusalém, mas um avivamento para todas as nações. Está nascendo. Há os remanescentes. Os remanescentes estão aqui. E surgirá 7.000 que não se dobraram, que não se venderam, que não se corromperam.
Senhor, estou sozinho. Não, Elias, você não está sozinho. Há uma igreja cia, um lugar estranho de pessoas estranhas. Lá a glória de Deus está sendo manifestada. Os sedentos estão como a corça, ansiando pelas águas frescas. Não, Elias, você não está sozinho. Há 7.000 que não se dobram, que não se prostram. Aleluia. Numa época de crise espiritual da nação, o povo era religioso, mas não convertido. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. O cenário que ele prega e quem ele demonstra que Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. O local parecia impróprio, era um deserto. João não pregava no templo, nas sinagogas, nas praças floridas de Jerusalém, mas no deserto árido da Judeia. A apresentação pessoal parecia imprópria. Vestia-se não de terno, mas de peles de camelo. Não comia nos restaurantes requintados de Jerusalém, mas alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Não operou um só milagre. Não se assentou aos pés dos grandes mestres. Não se apresentava como senhor, doutor, professor e etc. João. Mas ele abalou uma nação, fez tremer o palácio de Herodes, endireitando o caminho. João não fez um milagre, mas o que ele fez mudou toda a história para que os milagres acontecessem. Abacuque, um profeta quase chorão, ele se lamentava, chorava, dizia: Deus, por que disso, por que daquilo, estou profetizando, eu vou parar, nada acontece, essa história de ser profeta não dá certo. Estou traduzindo na minha mente aqui, tá? Mas aí, em meio ao ano, o Espírito vem sobre ele, e ele fala: Senhor, aviva a tua obra em meio aos anos. E no capítulo 3, versículo 17, não me fala a memória, ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, todavia eu me alegrarei e confiarei no meu Senhor. Ei, não terminou ainda, querido, vai florescer. Fala para o seu irmão aí: vai florescer. Vai florescer. E eu quero caminhar para o final aqui, concluindo dizendo: o arrependimento prepara o caminho para a grande bênção, uma bênção sem limites. Toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação de Deus. Uma bênção inequívoca, toda a carne verá. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus irromperá além dos quatro paredes, multidões virão a Cristo. O avivamento que alcança o mundo com a salvação, começa com a igreja através do arrependimento. Uma bênção indivisível, toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, algo tremendo e extraordinário acontece no mundo. E eu creio que a partir deste dia, dessa manhã, deste lugar, o caminho será preparado para que muitos outros possam caminhar por este mesmo caminho. Aleluia. E se você deseja ser um desses profetas, querido, que vai endireitar o caminho, se coloque de pé em nome de Jesus. Aquele a quem Deus usa. João Batista pregou em um deserto, não tinha microfone, não tinha cadeira confortável, não tinha nada, mas ele fez florescer em meio ao deserto. Eu não sei qual que é o deserto da sua vida, da sua história nessa manhã, mas eu sei que tem uma palavra profética